Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Tá frio, né? Por isso que eu tô aqui toda chique. Eles falam que as pessoas ficam chique na época do frio, né? Então, tá explicado. Vamos ao nosso resumo do livro de Apocalipse, né? Que eu fiquei devendo aí para vocês. Nós já lemos todo o livro de Apocalipse. Eu falei só um pouquinho aí no final, né? Sobre a leitura aí. E fiz um apelo, né, para quem ainda não aceitou Jesus aceitar, pois o livro de Apocalipse é um livro, assim, de revelação, né? No início do livro, na hora que a gente vai ler, já fala ali que ele é um livro de revelação, né? Que conta a história de quando Jesus virá, né? Que ele vai vir, né? Isso é certo, né? O livro fala que ele vai vir e isso aí não tem como mexer, né? E ele vai, né, arrebatar a igreja. E quem quer ser salvo tem que aproveitar agora, né, este momento, para estar aceitando a Jesus na sua vida e subir com a igreja, quando a igreja for. Amém? Quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, né? Todos nós já sabemos. Quem não sabe, fica sabendo agora que quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, quando ele estava na ilha de Patmos. E ele não foi por lá para lá porque ele quis, não, né? Levaram ele para lá, pois ele sofria muita perseguição, né? E levaram ele para lá para que ele morresse lá nessa ilha. Foi quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele teve a visão, né, do que aconteceria e deixou escrito para nós. Agora eu vou ler aqui para vocês o que eu tenho, né, o material que eu tenho, porque fica mais fácil de explicar e eu não consigo lembrar muita coisa. Gente, a minha cabeça, ultimamente, principalmente agora que eu estou trabalhando e fazendo curso ao mesmo tempo, a cabeça fica muito mais fraca, é muita coisa para lembrar e a gente acaba que não consegue gravar as coisas, né? Então, ler é mais fácil. O livro foi escrito entre mais ou menos 95 e 96 depois de Cristo, durante o governo do imperador romano Domiciano, no período onde a igreja foi duramente perseguida. Todos os apóstolos já haviam sido mortos, com exceção de João, que era o único apóstolo ainda vivo, porém estava prisioneiro pelo Império Romano. O livro de Apocalipse foi escrito em uma época em que os cristãos enfrentavam os falsos ensinamentos, né? E a severa perseguição. João tem uma visão de Jesus Cristo e escreve mensagens individuais para as 7 igrejas na Ásia. Essas mensagens incluem elogios, recomendações e promessas aos fiéis, né? Por isso que o livro de Apocalipse é um livro muito, assim, importante para nós, né? Pois nos ensina, né? Muita coisa. E explica para nós algumas coisas que, infelizmente, a gente não consegue ter o entendimento aqui, né? Porque a Bíblia, ela nos relata tudo o que a gente precisa saber, mas tem coisas que a gente não consegue entender, que a gente só vai entender o dia que estivermos lá na glória. São 7 cartas, né? São dirigidas a 7 igrejas que originalmente receberam o livro. Cada uma das cartas descreve as condições da igreja, particularmente endereçada com instruções, advertências e promessas. Promessas que valem até hoje para nós, né? Essas cartas talvez profetizem 7 períodos da história eclesiástica, mas certamente refletem condições reais da igreja cristã, quando o livro foi escrito. Você vai ver isso lá em Apocalipse 2, 1 e 3, 22. O apóstolo João havia tido revelações da parte de Deus, registrado tais revelações e enviado o conteúdo para eles. O objetivo principal do livro de Apocalipse é confortar a igreja de Cristo diante das provações neste mundo, mostrando que Deus está atento às lágrimas e aflições que existem em uma guerra espiritual, muito maior do que porém a vitória de Cristo e sua igreja sobre Satanás, seus agentes e seguidores é garantida, né? O Apocalipse ensina claramente que a igreja não há o que temer. Nós, hoje, como igreja, né? Nós não precisamos temer, não precisamos ficar com medo do que está por vir,
do que acontece hoje, do que vai acontecer amanhã. Primeiramente, que o amanhã pertence a Deus, né? A gente tem que crer e confiar que Ele já está lá no nosso amanhã, certo? E não temer. E não precisamos ficar preocupados também com medo do Apocalipse, né? Do livro de Apocalipse. Não tem por que ter medo. O livro de Apocalipse é uma revelação do que vai acontecer quando Jesus vier. Não, o crente, o fiel, não tem que temer. Né? Quem tem que temer, às vezes, né, ficar preocupado, é quem ainda não aceitou Jesus. Mas a oportunidade para aceitar Jesus é agora, certo? Porque haverá muitos, né, gemidos, né, ranger de dentes, vai haver praga, vai haver coisas que assim a pessoa vai querer a morte e não vai ter, né? Vai desejar morrer e não vai morrer, porque a morte não vai, Deus não vai permitir que a pessoa morra, porque é um sofrimento, né, que não dá para explicar. Mas nós, crentes, fiéis, tementes a Deus, não devemos ter medo de nada. As 7 igrejas, a relação das 7 igrejas se encontra no capítulo 1 do livro de Apocalipse, sendo elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós lemos todas aí, né? Vale saber que a Ásia Menor é atualmente a região ocidental da Turquia. Coisas importantes, né? Que a gente precisa ficar atentos aí, né? Para a gente ter um pouco mais de conhecimento. Em Éfeso, o elogio pelo seu bom trabalho, por rejeitar o mal, por sua perseverança e por ser paciente. Crítica, esfriamento de seu primeiro amor. Recomendação, que a igreja se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Promessa, recebe como promessa a árvore da vida. Isso, a igreja de Éfeso. Esmirna, elogio, por suportar o grande sofrimento que estava sendo submetida. Crítica, não recebe nenhuma crítica. Recomendação de que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição. Promessa, recebe como promessa a coroa da vida. Pérgamo, elogio, por manter a fé, a confiança em Cristo. Crítica, por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias. Recomendações, é um convite ao arrependimento. Promessa, recebe como promessa o maná escondido e uma pedra com um novo nome. Tiatira, estamos falando aqui as coisas que foram escritas, né, por João às igrejas em Apocalipse. Em Tiatira ele escreveu elogio. É elogiado pelo amor, fé e paciência que demonstra, também pelo serviço prestado e as boas obras que melhoraram em relação ao início. Crítica, por tolerar a idolatria e a imoralidade. Recomendação, que sejam fiéis, pois o julgamento está próximo. Promessa, recebem a promessa de que governarão nações e receberão a estrela da manhã. Sardes, elogio na igreja de Sardes, alguns têm sido fiéis. Crítica, é duramente criticada por ser uma igreja morta. Recomendação, para que se arrependam e fortaleçam o que ainda lhes restam. Promessa, aos fiéis são prometidos vestidos brancos. Filadélfia, elogio por perseverarem na fé, por obedecerem a Cristo e honrarem o seu nome. Crítica, não recebe nenhuma crítica. Recomendação, a recomendação para que sejam fiéis. A promessa é que prometido um lugar de presença, na presença de Deus, um novo nome e uma nova Jerusalém. Laodiceia, elogio, não é elogiada em nada. Crítica, é criticada por ser morna, indiferente e por não perceber a própria condição miserável em que se encontra. Recomendação, para que se arrependerem e serem zelosos. Promessa, receber a promessa de que compartilharão do trono de Cristo. Terminando, né? João tem uma visão de Deus entronizado no reino celestial do Cordeiro de Deus e do livro selado com os 7 selos. Ele tem visões relacionadas à abertura a cada um dos selos. Aqueles que têm o selo de Deus em sua testa receberão a proteção de Deus nos últimos dias. João vê guerras, pragas e muitos outros acontecimentos que precederão a segunda vinda do Senhor. Os justos serão convidados às ceias e às bodas do Cordeiro de Deus. Satanás será preso e o milênio será o início.
e Cristo reinará pessoalmente sobre a terra. Os mortos serão julgados, a terra receberá a sua glória celestial. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Gente, um pouquinho aí, né, do que eu tenho aqui para vocês. Eu não consigo falar tudo, ler tudo e, né, e passar para vocês tudo que eu tenho aprendido, o que eu tenho estudado aqui no livro de Apocalipse. São coisas maravilhosas. A gente tem que buscar mais, né, e aprender mais. E o pouquinho que eu consegui trazer para vocês aqui, eu trouxe. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido esse resumo. Espero também que vocês continuem aí comigo, né, nas leituras dos próximos livros. Estou ainda vendo aqui qual livro nós vamos continuar, né, na nossa leitura aí, para podermos terminar toda a Bíblia. Bem? E assim eu termino aqui esse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Qualquer dúvida pode me chamar aí no particular. Fiquem com Deus. Que seu dia, sua semana seja abençoada, em nome de Jesus.